Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Oh, maravilha. Dá um glória aí, crente. Amém. Como é bom estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Louvar a Deus pelo privilégio de ministrar a sua palavra. Não há honra maior do que essa. Muito obrigada, pastor Silas, pastor Odilton. Quero dar um glória a Deus em especial hoje pela pastora Elisete. Tê-la aqui me acalma. Bendita. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Deus tem confiado uma palavra em meu coração para esse tempo e quando Ele faz isso, eu não me movo por necessidade, mas me movo por obediência ao comando da sua voz. E já há algum tempo Ele tem ministrado em meu coração algo sobre João 19. Glória a Deus. Fala, Deus. Toca-me com Quem é dessa época aí? Quem não é, não finge costume, não. Fala, Deus. Peça isso. Fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu. Bote uma das mãos no seu coração e faça desse louvor uma súplica. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do... Diga bem forte. Agora suplique, diga. Fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu. Sim, alegre, atendo ao teu mandar. Oh, quem achou, diga amém. Não aplauda não, senão vai parecer que eu canto. Quem achou, diga amém. Verso 24. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Eu não aguento, gente, eu sou pentecostal. Quando um dá glória, eu acho que eu tenho obrigação de responder dizendo aleluia. Diz assim o texto, nós vamos ler o verso 24 e depois vamos pular para o 28 e seguir adiante, ok? Primeiro o 24, depois vamos pular para o 28 e seguir adiante. Diz assim o texto. Disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Complete aí para mim, por favor. Isto aconteceu para que se cumprisse que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, para que quem se cumprisse, gente? Ele disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água.
E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Diga glória a Deus por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, eu gostaria que você liberasse uma palavra de ordem, uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para esse primeiro dia da semana, para esse domingo. Quando eu disser 3, eu gostaria que você virasse em direção a alguém e dissesse para esta pessoa desse jeito: a palavra vai corrigir a sua fé. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, você vai liberar essa frase, toda ela, Camila, toda ela. No 3, a palavra, que palavra, gente? A palavra de? A palavra de? Isso, quando eu disser 3, você vai dizer: a palavra vai corrigir a sua fé. Quem gravou, diga amém. 1, respira fundo. 2, se ajeita na cadeira para ele te levar a sério. 3, faz cara de profeta. Diga: a palavra. Para o outro do lado, repete, vai. A palavra vai corrigir a sua fé. Está tudo na Escritura, está tudo na palavra. Oh, glória! Ela é viva, ela é viva, ela é viva, ela é viva. Ela é poderosa, ela é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Camila, hoje você vai liberar a palavra para o meu espírito? Não, hoje a palavra vai ser liberada para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo. Porque quando diz que ela é viva, e quando o autor da carta aos Hebreus faz a citação que a gente acabou de repetir, ele está dizendo que ela é apta, habilidosa, eficaz para cuidar de toda a tricotomia do seu ser. Você consegue entender isso? Depois desta palavra, até teu corpo vai ter mais saúde. Porque Salomão disse que se o espírito estiver vivo, estiver bem, estiver forte, ele vai levantar todo o corpo. Oh, por isso Davi dizia: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não importa se ela é doce, se lhe parece amarga, que haja em nós o mesmo espírito que havia em Pedro ao ouvir Jesus no dia de um sermão um pouco mais severo, onde os discípulos viram a multidão ir embora e ficaram pensando: quem poderá suportar esse sermão? E Jesus não vai fazer eles ficarem não, porque Jesus só quer que fique quem quer ficar, que aqui ninguém é obrigado a nada. Aí ele vai dizer: e vocês não querem ir embora também não? E Pedro, iluminado pela palavra, vai responder: mas para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Sacode os 2 aí e diga: vai para onde, meu irmão? 5 minutos lá fora não muda nada, mas aqui dentro muda a história da tua vida. Oh, é palavra! É palavra, é palavra. A gente vem aqui por causa da palavra. Ele conhece nosso espírito adorador e ele sabe do nosso interesse em ouvir a sua palavra para tomar uma decisão, para ter uma resposta. E na palavra tem tudo o que a gente precisa, absolutamente tudo. Absolutamente tudo, 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 tudo. Dela é a primazia. Ela vem primeiro. Por isso João data a narrativa do nascimento de Cristo totalmente diferente dos demais. Os outros começam a falar da sua existência corporal a partir da conceição de Maria. João não. João já começa dizendo: no princípio era o Verbo. Aleluia. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nele estava a vida. Aonde? Na palavra, porque o verbo é a primeira coisa que você precisa para corrigir a sua fé é tirar ela do topo do primeiro lugar. Há um equívoco muito ligado ao nosso pensamento cristão, ao nosso. Quando eu digo nosso, não é o que a Bíblia ensina, não é ao que os pastores ensinam, é o que a gente desenvolve baseado na alma, baseado no sentimento.
Há um equívoco muito grande e eu preciso começar bem em cima dele, porque se a gente corrigir isso, a gente vai conseguir ver tanta coisa acontecer na nossa vida. A maioria de nós que estamos aqui temos a fé em primazia. E Camila, falando assim parece heresia, mas eu vou te provar que não é heresia. A fé não pode estar em primazia. Em primazia deve estar a palavra. Tanto é que a fé verdadeira e genuína, ela só pode vir oriunda da palavra, porque a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Quando você coloca a fé acima da palavra, você tem apenas uma fé sensorial, uma fé sentimental. E uma fé sensorial e uma fé sentimental não é uma fé eficaz. Ela só dura basicamente isso, 2 horas de um culto. Ela só dura enquanto os instrumentos tocam, ela só dura enquanto o pregador prega, você só se sente animado enquanto alguém canta. E é por isso que tem tantas pessoas que têm de Deus uma palavra, têm de Deus uma promessa, mas vivem sobre a expectativa de um cumprimento, que não acontece, e não é porque Deus não tem poder para fazer, é porque você não está posicionado para receber. E por que não? Porque você está colocando uma fé sentimental em primazia da palavra. Você sentimentaliza tudo, o que prova que a alma está tomando em nós mais lugar na nossa vida do que o espírito, E isso não pode acontecer, é por isso que Davi conversava com a alma dele, e ele dizia, porque te abate, ó minha alma. Nesta hora não é alma falando com alma, é Davi no espírito falando com alma. A alma não fala com alma. Neste momento é o espírito dele admoestando, doutrinando, ensinando. Ó minha alma, por que estás abatida? Por que te perturba dentro de mim? Ó como é que é o espírito. Confia em Deus. Espera em Deus. Em razão da nossa natureza humana, nossa natureza adâmica, nossa natureza caída, nós somos extremamente tendenciosos a sentimentalizar, a romantizar absolutamente tudo. Inclusive, muitas vezes, até o texto. Na maioria das vezes, a gente coloca muito mais sentimento na Bíblia do que deixa a Bíblia corrigir os nossos sentimentos. A gente lê e, voltado para a nossa humanidade, interpretamos de acordo com o que sentimos e não de acordo com o que ela, de fato, fala. E há uma grande diferença, É por isso que Jesus fala para um jovem e ele diz, olha, você entende o que você lê? Porque uma coisa é o que você lê e outra coisa é o que você entende. E não é de particular interpretação, mas por que isso acontece e acaba causando tanta bagunça na nossa vida e protelando para amanhã tanta coisa que Deus está disposto a fazer hoje? Porque a gente coloca a fé acima de todas as coisas, como se ela também pudesse ocupar o lugar da palavra. E isso equivoca a nossa vida, trazendo muita frustração. Se eu sou cristão, se eu tenho um Deus, se eu tenho uma única fé baseada num único Senhor, por que as coisas que Deus declarou sobre mim não estão se cumprindo? Por que as coisas que Ele liberou sobre a minha vida não estão acontecendo? E aí a gente generaliza e diz assim, é porque não chegou o tempo. Como não, se o nome de Deus é já? Não é para generalizar, tudo tem um tempo e é um tempo determinado para todo propósito, mas na maioria das vezes a gente quer espiritualizar aquilo que não tem coragem de executar, porque não está agindo debaixo da palavra, mas está agindo de acordo com os sentimentos que a gente tem acerca das promessas que Deus nos fez. Eu vou falar bem abertamente, já eu venho para João 19, mas eu preciso colocar essa introdução de entendimento na sua cabeça, para você não vir hoje aqui e a sua fé não durar só 2 horas. Chega da nossa vida aparecer um eletrocardiograma, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Por quê? Porque a gente só está animado enquanto alguém nos motiva. Isso é uma fé sensorial. O culto de domingo não é para você botar o pico de energia lá em cima e depois chegar em casa e ser visitado pelos mesmos sentimentos de todo dia. É para você botar o pico lá em cima e voltar para casa, arrebentar, e domingo que vem voltar dobrado. Mas por que isso não está acontecendo? Porque estamos pegando uma fé verdadeira, mas utilizando da maneira. E a fé pode ser genuína, se ela não estiver no lugar certo, ela não vai fazer a coisa certa. Eu vou dar um exemplo só para a gente entender. Jesus já havia tomado uma decisão acerca da ressurreição de Lázaro. Lázaro, seu amigo, morreu.
Muito antes de chegar à aldeia de Betânia, ele libera a sua decisão. Ele diz assim, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, se não me engano. Ele diz assim, Lázaro, nosso amigo, está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então, qual é a palavra de Jesus diante da morte de Lázaro, que jazia há 4 dias? Ele está morto, mas eu vou. E ele depende da fé de alguém para fazer isso? Não, é uma decisão que ele já tomou. Só que quando ele chega na aldeia de Betânia, Marta o recebe primeiro e diz assim, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Diga para mim, ele já decidiu que vai ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? Mas enquanto ele não corrige a fé de Marta, ele não vai para a porta do sepulcro. Aí olha ele corrigindo a fé de Marta. Não é a dúvida da fé que ela tem, ele só precisa colocar ela no lugar certo, que é aonde? Aonde a palavra está. Veja isso. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tem tanta fé, que ela coloca Jesus na seguinte posição. Eu acredito tanto em ti, que se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estaria vivo. Ou seja, se tu estivesses aqui, passado. Fé no passado não move, mas a fé dela é tanta que tem fé até no passado. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ó Jesus conversando com ela. Lázaro, teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. A resposta da colocação de Marta é essa. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei. Quando você corrige no grego, sabe o que significa? Eu creio. Ela tem fé. Olha, eu sei, naquele grande dia, ela pega a fé do passado e joga direto no futuro. Só que fé no futuro só funciona se for praticada E Marta não está praticando. Se tu estivesse passado, fé no passado não resolve? Aí você diz, Camila, mas a minha fé está no presente. Está no presente, por que você vive dizendo, se eu tivesse conhecido fulano antes? Se eu tivesse ido para a igreja antes. Se eu tivesse conhecido Jesus há mais tempo. Só que Jesus chegou 4 dias depois. E ele vai ressuscitar Lázaro de todo jeito, porque Lázaro já tem a sua ressurreição garantida baseada da decisão que Jesus tomou muito antes de chegar em Betânia. Marta não sabe disso, só que agora ela sabe. Quando Jesus diz, eu vou ressuscitá-lo, ela joga para o futuro. Porque a gente tem essa coisa de jogar a fé para uma área que a gente não precisa se comprometer. É muito fácil ter uma fé que sempre bota na conta do outro. Uma fé que sempre falta alguém que não sou eu fazer alguma coisa. Jesus é a única pessoa que pode conjugar a sua vida no passado, no presente e no futuro. A única. E isso não é só figurado. Ele tem o tempo e a eternidade em sua mão. Ele vai, ele volta, ele vem, ele fica no meio. Ele faz como ele quiser. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o alfa e o ômega. Nós estamos no meio. E o que ele está dizendo para mim e para você é, no final eu já estou, queira você ou não. No início eu também estou, queira você ou não. Como diz pastor Elisete, homens, mulheres fazem sexo, quem dá filho é Deus. Então ele diz, no início eu estou, no final eu também estou. A pergunta é, por que tu não me coloca no meio? Ele poderia conjugar em qualquer tempo verbal, mas ele diz assim, Marta, eu sou. Qualquer tradução, a conjugação está no qualquer tradução. Ele poderia ter dito, Marta, eu fui à ressurreição. Podia, Camila? Podia, porque o texto diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Poderia ter dito depois? Poderia, como evidência do Calvário, que só chegaria em João 19, mas não. Ele respeita o tempo de Marta, porque uma fé verdadeira é uma fé que anda comigo no durante. Uma fé verdadeira é uma fé baseada no agora, na palavra. Uma fé verdadeira não apenas crê que Deus vai fazer, crê que Ele já está fazendo. Então ele não diz para ela, eu fui, e também não diz para ela, eu serei. Imediatamente ele corrige e diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou. Sabe o que ele está dizendo na correção da fé de Marta? Não vim 4 dias atrás, não vim 8 dias atrás, não vim nem quando a mensagem chegou dizendo que ele estava doente. Agora aprenda, Marta, isso não muda nada, porque o que eu não fiz antes,
antes não muda o que eu estou para fazer agora. Por quê? Porque onde está a garantia? A garantia está em que ele já havia liberado uma palavra. Preste atenção. Ele vai corrigir a fé de Marta, mas ele não depende do que ela sente para cumprir a sua. Preste muita atenção. Ele vai corrigir a fé de Marta, mas ele não depende do que ela sente para cumprir a sua. Guarda isso na sua mente. No mesmo contexto, Jairo pede ao Senhor: minha filha está para morrer. A mulher do fluxo de sangue entra na frente, toca na orla das vestes, recebe a cura, retarda a caminhada de Jesus. Ele para, ele vai importunar o mestre, e alguém diz assim: não importune mais o mestre, porque a menina já. Ou seja, ele também queria que Jesus chegasse, só que alguém está trazendo a notícia para dizer: agora não adianta, nem mesmo que ele vá depois. Só que olha como Jesus responde ele. Como, Camila? Baseado na palavra. Porque quando Jairo procura Jesus, independente do que aconteceu no meio, quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes dele, ele disse: rogo que vá em minha casa e imponha as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. E Jesus diz: eu vou. Ele está vindo para lá quando a mulher tocou na orla das vestes. Quem está entendendo, diga amém. Só que o que aconteceu ali no durante rouba no coração de quem não quer que ele importune mais o mestre a fé de Jairo pela circunstância. Só que o que Jairo precisa lembrar é que ele está debaixo de uma. É nessa hora que a palavra sustenta a fé. Se tiver fé, mas não tiver palavra, ela cai. Mas se tiver palavra, a palavra é consequência da fé. Jesus olha para Jairo e diz o que é para ele? Não temas, crê somente. Crê no quê? Que eu já liberei. Eu não falei que vou na sua casa? Você não me pediu para botar... Estou parafraseando para a gente entender. Você não me pediu para botar a mão na cabeça da sua filha? Você não me pediu para entrar na sua casa? Eu estou caminhando para lá. Como é que você quer? Ou como é que eles querem tentar me impedir de fazer o que eu já havia decidido fazer, só por causa do que aconteceu agora? Quando você está debaixo de uma palavra, não interessa o que aconteceu no passado, nem importa o que vai acontecer no futuro. O que importa é que a palavra de Deus vai mudar a circunstância do meu presente, mas eu preciso estar debaixo dela. Abra a tua boca comigo e diga: primeiro palavra. Tá fraco? Diga: primeiro. Abre essa boca. Primeiro palavra, depois fé. Fé que não tem palavra não se sustenta. Fé que não tem palavra não aguenta a semana, não aguenta o batente. Fé que não tem palavra não sustenta. Por isso a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Tem que ter palavra. Na prática, colocamos a coisa da seguinte maneira. Na prática, na teoria eu sei que você sabe, mas na prática colocamos a coisa da seguinte maneira. Deus não tem poder para fazer aquilo que eu não creio. Na prática é assim que a gente coloca. Tal coisa não aconteceu porque não tive fé. Mas não cai sobre você a responsabilidade da crença. No fundo, no seu íntimo, o que você pensa é que Deus deixou de manifestar poder porque você deixou de manifestar fé. E aí você aplica na prática da seguinte forma. Sem a minha fé, Deus não tem poder para fazer. Na prática, eu sei que na teologia e na teoria você sabe de cor. Mas na prática você vive assim. Como se Deus dependesse da tua fé para ter poder de fazer. E isso é a primeira coisa que arrebenta a tua fé. Por quê? Porque Deus não depende da tua fé para ter poder de fazer. Quando você crê, Deus pode. Quando você não crê, Ele pode. Mas por que você crê? Porque Ele só faz na vida de quem? Só que por que, Camila, que eu estou deixando a fé que eu tenho, por mais genuína que seja, não fazer com que eu receba as coisas que Deus já determinou para mim? Porque você está colocando ela em primazia a palavra. Ou seja, você coloca ela acima da palavra. Camila, como é que isso funciona na prática? Vou te dar um exemplo de Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia. Completa para mim, por favor, gente. O Espírito de...
O Espírito de Deus não é o Espírito de Satanás, não é o Espírito de demônios. Camila, mas a terra está um caos, está em trevas. Sim, mas é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Ele está se movendo. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Ele está se movendo, mas ele não está fazendo nada. Verso 3. E disse Deus. Agora vem verbo. Agora vem palavra. E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Volta de novo para o 1 e para o 2. Duas verdades. Primeira, não há lugar que Deus não entre. Não há lugar, tudo é dele. A terra, a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Essa é uma verdade que você não pode jamais esquecer. O que, Camila? A mesma verdade que Maria disse. Para Deus não há impossíveis. Não tem lugar que Deus determina onde ele não entra. Ele entra onde ele quer, faz do jeito que ele quer. Não há absolutamente nenhum caos que tire de Deus o poder de estar aonde ele quer estar. Nenhum abismo o assusta profundamente. Não há absolutamente nada que ele não conheça. Davi, ele disse: tu me sondas e me conhece. Se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor me vê, ali o Senhor me sonda. Então a primeira coisa que a gente tem que entender: não tem lugar que querendo ele não entre. Segunda coisa, tem até mover, porque o texto diz que é Deus, oh aleluia, e ele está em movimento, ele se move, mas não acontece, mas quando ele fala. Olha para quem está do teu lado e diga: não é mais fé que você precisa, é mais palavra. Diga para essa pessoa: busca mais palavra e você vai ter mais fé. Se você buscar a palavra, não vai te faltar a fé que você procura. Não vai faltar em ti a fé que você almeja. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Quando Deus disse assim: haja luz, quem foi que disse amém? Quem foi que disse, está ligado a essa palavra? Quem foi que disse eu creio? Ninguém disse? O autor da carta aos Hebreus então vai dizer: porque céus e terra, tudo que existe e que há, os mundos e o que neles habitam, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua... Camila, por que você está dizendo isso? O que isso tem a ver com João 19? Eu prometo, você vai entender. Mas antes disso, você tem que entender uma verdade que está na hora da gente colocar na cabeça. O que, Camila? A fé não sente, a fé sabe. A fé sabe. Tira a fé da área do sentimento. Coloca ela na área do conhecimento e você vai sentir. Sua alma sente o que você conhece. Só que você quer botar tudo na conta da alma. Deus está botando, bota na mente. Preste muita atenção nisso. Chega da gente querer tratar e romantizar aquilo que só prejudica. Com todo respeito e carinho, tua vida não é um filme, tua vida é vida real. Leva ela para a área da realidade. Ezequiel capítulo de número 37. Vejo ali um profeta. Completa para mim, por favor. Vejo ali Digo isso porque ele profetizou. Agora veja o que ele profetizou. E o Senhor me tomou no espírito dele. O Espírito de Deus vai trazê-lo a uma atmosfera de uma visão. Levou-me para o meio de um vale que estava cheio de ossos. E os ossos estavam como, gente? Os ossos estavam como, gente? Sequíssimos. E me disse, olha o Senhor falando com ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha o que ele diz. Senhor Deus, em outras versões, Jeová, tu, sabe o que ele está dizendo? Desse vale eu não sei cair aqui agora. O vale, ele não coloca sentimento onde ele não tem expectativa.
Não, ele não coloca, eu estou jogando a real aqui, irmão. Vamos ver o texto na íntegra. Filho do homem, poderão viver esses ossos? É uma pergunta que Deus está fazendo para ele e não é retórica, por isso Deus espera ele responder. Poderão viver esses ossos? Ele não inventa, ele não sentimentaliza, ele não romantiza. Oh, glória a Jeová! Oh, eu creio, vai lá, meu osso. Vai. Não! Ele diz, tu sabes, sabe o que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, eu não tenho expectativa nele. Agora, quando ele diz, tu sabes, o que ele está dizendo? Do vale eu não sei nada, mas de ti. O Senhor eu conheço, o Senhor sabe, o Senhor faz o que lhe apraz. Aí Deus diz assim para ele, então filho do homem, profetiza. Agora vá ver o texto. E Ezequiel profetizou? Quando Deus disse profetiza, não, ficou caladinho. É Deus que diz assim, diga assim, filho do homem, 2 pontos. Dê ordem ao Espírito e diga, vento dos 4 cantos. Aí ele repete, vento dos 4 cantos. Sopra sobre este vale. Ele repete, sopra sobre este vale. Diga-lhe assim, filho do homem, mais 2 pontos. Ossos secos, assim diz o Senhor. Aí Ezequiel repete, ossos secos, assim diz o Senhor. E qual é a expectativa dele no vale? Nenhuma, porque enquanto ele está falando isso, ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu? Está tudo parado, mas Deus está falando e ele continua obedecendo. Deus está falando e ele continua profetizando. Deus está ministrando e ele continua repetindo. Porque sobre o vale ele não sabe nada, mas sobre Deus ele sabe o suficiente para repetir, para reproduzir. Com todo respeito, você não precisa inventar. Você só precisa reproduzir aquilo que você já conhece. Liberar aquilo que já foi dito. Ou repetir aquilo que Deus já falou. Ele não tem expectativa sobre o vale. Ele não sentimentaliza nem romantiza a visão. Ele só repete em obediência ao que Deus manda. Mas a expectativa dele não está na circunstância. A expectativa dele não está no vale. Porém, enquanto ele repete, ele demonstra que a expectativa dele está na obediência da palavra. Aí o Senhor lhe diz, diga, ouvi ossos secos, a palavra do Senhor. Aí ele repete, ossos secos, assim diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor. Aí ele diz, Ezequiel, não é Deus, é ele. Agora ele entra para dizer, aí ele diz, e eu vi um rebuliço acontecendo no meio do vale. É agora que ele começa a gerar expectativa em cima do vale. Não há expectativa de vale. O camarada chegou agora, ele não sabe de nada. Ele não inventa. Eu amo os profetas do Antigo Testamento. Eles não inventam. Eles não tentam agradar a Deus, trazendo novidade, igual aluno de sala de aula que quer mostrar que sabe a resposta. Eu me amarro nos profetas do Antigo Testamento. Filho do homem, Jeremias, me diga, o que você vê? Aí Deus mostra para ele uma vara com uma amendoeira. O que você vê? Eu vejo uma vara. Ele diz, viste bem. O senhor não mostrou uma barra de chocolate? Como é que ele vai ver outra coisa? O que Deus está dizendo é, veja, eles dizem o que? Não havia em Ezequiel expectativa no vale. Só que enquanto ele profetiza, enquanto ele ministra a palavra do... Vem. Enquanto ele ministra a palavra do... Sem ver nada, e ele continua falando. Cada pedaço de osso ainda não se juntou ao osso, mas ele continua. Aí a expectativa dele muda. Não é no vento, a expectativa dele muda quando ele vê, na visão, cada osso se juntando ao seu. Aí ele diz, eu vi um rebuliço nesse vale. Foi um barulho forte. Pá. Ezequiel ficou doido na visão, porque nem ele esperava ver o que estava vendo. Só que ele viu à medida que ele falava a... Você espera sentir para falar. Por quê? Porque sua fé não está debaixo da palavra, você está colocando acima dela. Se eu sentir, eu oro. Se eu me arrepiar, quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio, irmão.
Mas é porque eu vejo o pessoal chorando, eu queria chorar. Vem cá que eu te dou um beliscão maneiro. Vida com Deus não é sentimento. Não é só sentimento. Está na hora de você entender que aqui está tudo que você precisa. Porém, se você não der isso, o crédito que lhe deve, nada vai acontecer. Isso aqui não é um livro que a gente abre no dia de domingo, não. Isso aqui não é um livro que compõe uma liturgia de culto devocional, não. Filhão, isso aqui é a vida. Tem gente comendo disso, vivendo disso, pregando isso, entregou a alma através disso. E quando eu digo isso, não é menosprezando, é dizendo que este é o livro. Você acha que Hitler odiava esse livro por quê? Você acha que os corruptos enganadores que odeiam o que odeiam, eles odeiam por quê? Jesus disse, eles não odeiam vocês, eles odeiam o que vocês manifestam, João 15, porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Ele não diz eu vou pensar, ele diz vai ser feito. Por quê? Porque Deus não pensa em reagir diante da sua palavra. Deus age imediatamente diante da sua palavra. Veja como os homens que eram respondidos prontamente em oração oravam. Eles não oravam dizendo eu sinto, eles oravam dizendo assim, porque tu disseste. Veja o diálogo de Deus e Moisés. Camila, mas era Moisés. Esse é o problema. Você começou a relativizar, você trata com Deus como se ele tivesse mudado. Deus de Moisés é o mesmo Deus que você serve, exatamente o mesmo. Moisés, tira teu povo de diante dos meus olhos, porque eu vou consumi-los de uma vez só no furor da minha ira. Aí olha como é que Moisés dialoga com ele. Meu povo não, teu povo. Não está ainda porque ele vai escrever, mas se tivesse Moisés diria. Porque lembra lá em Êxodo 3 o que aconteceu? Quando tu foi me visitar naquela sarça ardente, o Senhor não disse vai libertar o teu povo. Tu disseste, Moisés falou para ele, vai libertar o meu povo. É como se Deus parasse na hora e dissesse, tá bom, fala mais. Camila, Deus mudou o pensamento por causa do que Moisés falou? No final ele acabou com aquela geração, mas não do jeito que ele falou que ia acabar. Ele disse, vou consumi-los agora no furor da minha ira. Aí Moisés diz, meu povo não, teu povo. E ele fala mais um pouco. Aí ele diz assim, porque o que dirão? Os egípcios, depois de terem ouvido o Senhor me mandar dizer a eles, traga este povo para que me adore nesse monte. Moisés protelou em 40 anos o que Deus decidiu fazer em 4 segundos. Só que não foi com persuasão sentimentalista. Foi debaixo da... Talvez você não goste, mas eu vou lhe dizer a verdade. O que cativa o olhar de Deus em você não é a cor da sua pele nem do seu cabelo. Não é se sua saia é comprida ou se seu cabelo é curto. O que cativa o olhar de Deus em sua direção não é a quantidade de textos decorebas que você tem na cabeça, não é o acervo de informação. Camila, você está dizendo que eu tenho que gravar de Gênesis a Apocalipse, se conseguir, ótimo, mas se não conseguir, não é sobre o quanto você conhece, é sobre o quanto conhecendo você aguenta praticar. Deus trabalha com o acervo que você tem. Estamos querendo sentimentalizar, relativizar. Queremos que Deus odeie as pessoas que nós odiamos. Queremos agir com Deus como Sara, mas Sara está perdoada, sabe por quê? Conheceu Deus recentemente. Deus ainda não tinha o currículo que tem diante de nós. Não para Sara. Ela quer que Agar seja tratada como uma escrava, lançada fora. Só que Deus usa o mesmo texto em Gênesis 21 para dizer minha serva, minha serva, minha serva. Sabe o que Deus está dizendo para Sara? Sara, as pessoas não mudam para mim só porque mudaram para você. Elas não deixam de ser quem são para mim só porque deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem. Mas por que isso está acontecendo? Gente que tem de Deus palavra para mudar o bairro, está subindo um monte para bater boca. Se eu sou serva de Deus, o fulano tem que descer. Descer para onde? Devia subir para pedir misericórdia. Cadê a palavra? Com todo respeito, lá em Gênesis 1, a gente gosta de mover, sabe por quê? Porque mover é sensorial, é sentimento.
Só que Deus está movendo, mas não tem sol. Se move, mas não tem lua. Se move, mas não tem estrela. Se move, mas não tem firmamento. Se move, mas não tem porção seca. Se move, mas tudo continua em trevas e vazio. Por quê? Porque mover só move quem move. Mas não transforma nada do lado de fora. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender que eu vou falar rasgado. Tem gente que move a beça e é mover de Deus. Move a beça porque serve a Deus, mas a vida não muda. E por que a vida não muda? Porque só move você, mas não move nada à sua volta. Porque para haver transformação tem que ter palavra. A fé só se sustenta com palavra. Depois que ele corrige a fé de Jairo, ele ressuscita a menina. Depois que ele corrige a fé de Marta e Maria, ele vai para a porta da sepultura e diz: Lázaro, vem para fora. Depois que ele entrega a lei, ele diz para Moisés: Moisés, diga aí ao meu povo, entre o Ebal e o Gerizim. Ebal, maldição, Gerizim, bênção. Diga para eles. Não é se sentirem, ele diz: se ouvirem e se obedecer. Está na hora de você levar a tua vida com Deus. E tua vida na palavra tão a séria quanto você leva o teu trabalho. Camila, eu não entendi. Vai entender. Você não liga para o teu chefe e diz assim: eu não estou sentindo de hoje, chefe. Estou meio assim. Não. Sentindo ou não sentindo, você vai. Mas com as coisas de Deus, não. Hoje eu não estou bem, não. Hoje eu não vou, não. Só ora quando sente. Só lê a Bíblia se entender. Não entendeu? Faz o quê? Fecha a Bíblia, lê de novo. Lê o mesmo capítulo de novo. Camila, mas eu já estou há 3 meses no mesmo capítulo. Qual é? O 23. E eu não estou entendendo. Então lê de novo. Porque quando Deus te abrir a visão, vai ser o especialista no Salmo 23. O que você não pode é sentimentalizar aquilo que basta você praticar. 2 Reis, capítulo de número 4, verso 8 em diante. Perdão, do 1 em diante. A viúva procura o profeta. Meu marido morreu e tu sabes que ele era profeta, homem de Deus, temente ao Senhor. E agora o credor está à porta a levar-me os meus 2 filhos como pagamento de uma dívida. Declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada. Se não tem nada, não vai acontecer? A não ser uma botija de azeite. Então vai. Pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Entra no teu quarto, fecha a porta por detrás de ti e dos teus filhos. Olha a palavra do profeta Eliseu para ela. E derrama o azeite da botija nos vasos. Derrama, a palavra é entre e faz, só para você entender. Entre e executa. A geração de hoje entra com a botija, está debaixo da palavra, mas de vez de derramar, quando vê o tamanhão do vaso, o tanto que precisa encher, a quantidade que tem na botija, ele foge da palavra e sentimentaliza a fé. Geração de hoje vivendo o milagre de Eliseu. Entra no quarto, o profeta disse o quê? Vai ir? Vambora, vai ir? Geração de hoje, entra no quarto, quando vê a botija, vê o vaso. Senhor Deus, está aqui diante de ti essa botija, tu podes transbordar esse azeite. Só que quando você vê lá o versículo, você vê que Deus não transbordou o azeite, nem na botija, nem no vaso, era na transferência. Então, enquanto ela não derramar, não vai ter multiplicação. Quem está entendendo, diga amém. Só que você sentimentaliza, quando você vê a botija borbulhando azeite, aí tu derrama, aí não precisa, isso não é fé. É constatação. Só que é assim que a gente está. Que perturbação é essa? Que agonia é essa? Deus não chamou a gente para andar como os que perecem. Não fomos chamados por vista, fomos chamados para andar por fé. Estamos esquecendo da palavra por causa da memória da dor. Estamos esquecendo da palavra porque tem alguém tomando Rivotril. Está se esquecendo da palavra porque o marido divorciou. Está se esquecendo da palavra porque tem alguém enfermo. Deus está dizendo, não há nada que tenha acontecido antes, não há nada que esteja para acontecer depois, que muda o que eu determinei sobre a sua vida. Então toma posse da palavra que eu liberei. Aconteça o que acontecer. Não é vista, é fé. Sacode os 2 aí, sacode e diga, não é vista, é fé, é fé. E a fé verdadeira não sente, a fé verdadeira sabe. Quer mover?
mover, a gente sabe fazer. Pastor Silas sabe fazer. Pastor Dilton sabe fazer. Eu sei fazer. Irmão, aqui todo mundo é do ré, do pré. Isso aqui é Assembleia de Deus. Isso aqui nada disso espanta a gente, não. A gente sabe fazer. A gente sabe falar em línguas. Aqui tem vigília. Aqui ninguém se escandaliza com quem roda nem sapatia. Se fosse assim, eu nunca pregava aqui. Você acha ele conservador? Eu estou aqui, menino. A gente sabe que é poder, a gente sabe que é mover, a gente sabe quando Deus vem, a gente crê em profecia, crê nos dons do Espírito, crê em revelação, tudo que vem de Deus para nós, estamos prontos a receber, mas a pergunta é, por que receber só aqui? Porque sua vida está limitada a minutos e segundos. Você está pensando que tua vida com Deus é terceirizada no YouTube porque você me assiste pregando lá? Para todos vocês que batizaram hoje, para os que se batizarão depois, nada substitui vocês debruçarem na palavra. Menos o que eu acho, menos o que o outro disse, e mais o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz. É ela que sustenta no dia mau. Quando teus amigos vão embora, ela é a única que segura. Quando ninguém pode fazer nada por você, ela é a única que aguenta. Ela é o muro de contenção que você precisa. Ela é o escudo que te protege diante de todas as coisas. Camila, mas e o que eu estou vivendo agora? O que você está vivendo agora não muda o que ele disse. Jó vai fazer aproximadamente 70 perguntas para Deus, todas elas embebidas na angústia de quem está sendo provado como quem nunca foi antes. Ele está entristecido, amargurado. Camila, vigia, Jó não murmurou contra Deus, mas o tanto que amaldiçoou a própria vida não está no gibi. Ele disse, quisera que eu fosse um aborto, porque mágoa, ressentimento, isso aqui é a alma falando. Quisera que meu rosto jamais tivesse visto a luz do dia, quisera que a minha mãe tivesse me afogado em águas, quisera que eu jamais tivesse nascido amargurado, angustiado, porque vazão ao que sente. Camila, eu tenho que anular o que sente? Não, fala o que sente, bota pra fora o que sente, quebra 2 pratos, quebra um copo, vai na terapia, procura um psicólogo, um psicanalista, só não anula o que você sabe. Não fui pro culto hoje porque estou tomando remédio controlado. Mete o remédio na bolsa, traz uma água e toma aqui. Se não tem reação adversa, toma ele aqui. Porque o que você está vivendo não anula o que Deus falou. Só que você só vai viver a realidade do que eu estou pregando se você acreditar, não na sua fé, mas acreditar na... E aí ela vai te dar a fé que você precisa para receber. Minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Porque tudo que Deus pode manifesta pela sua palavra. Mas por que eu creio? Porque minha fé não dá para Deus o poder de fazer, mas me dá poder para receber. Tudo que Ele já fez. Tudo que Deus tem para liberar sobre nós já está liberado. A fé canaliza a recepção. Quando você crê na palavra que foi liberada, ela não vai acontecer. Ela já está em andamento. Quando então ele tenta arrumar um jeito para justificar, porque ele diz, olha, se eu estou devendo a alguém para estar passando o que eu estou passando, o Senhor me diz que eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Deus diz para ele, verso 38, no meio de um redemoinho de vento. Cinge teus lombos como homem e eu falarei contigo. Não sei se você está entendendo, mas o cabra está ruim. E Deus, de vez de dizer, ô meu filhinho, chega aqui, meu amorzinho, Deus diz, quando tu for homem, tu fala assim comigo de novo. Cinge teus lombos como homem é quem você pensa que é, para falar assim comigo. Se tu és sábio e entendido, ou seja, se você acha que eu preciso de um motivo para te provar, Deus não precisa de motivo. Diga para mim, aonde tu estavas quando eu lançava os firmamentos sobre a terra? Jó, se tu és conhecido, porque querendo ou não tem a vaidade de quem entrava na cidade, cada homem segurava uma perna da cadeira para ovacionar ele. Só que o que Deus está dizendo é que não tem cadeira, não tem perna, não tem nada, eu sou o Senhor. Se você acha que é sábio e entendido, responde você para mim como é que se formam os ossos da criança no ventre da mulher. Rapaz, Deus vem rasgando. Não diz um ô coitado. Vem rasgando. Aí Deus diz, fala o que você quer perguntar. Ele diz, agora? Agora eu me calarei. E tu me ensinarás. Depois então, você vê Jó, não mais falando só do que sente,
Mas apesar do que sente, acrescentando o que? Ele não diz eu sinto, aí ele começa a dizer eu sei que o meu Redentor vive. Oh. Levante a sua mão, estou sentindo a autoridade de Deus para liberar essa palavra. Você está aqui, se sente tão pequenininho, mas Deus te trouxe aqui para dizer, você sabe de onde vem a tua força, você sabe aonde está o que você precisa, você sabe, então clame aquele que você sabe, a despeito do que você sente. Nessa ocasião, Jó estava com cacos de telha, rasgando as úlceras da sua pele, coçando. Oh, ele estava tão mal, mas ele não parou para falar do que sentia, porque o que sentia não ia parar de sentir, mas o que sabia poderia controlar o que ele estava sentindo. Então ele abre a boca e ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia, aleluia. Você sabe do que você precisa, não é figa nem cruzar de dedo, é isso aqui, ó. Isso aqui que muda a sua vida. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi assim, ó. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhei, mas sobre a tua lançarei a rede. Aí ele pegou muito peixe. No dia que o mar ficou revolto e ele já era discípulo, Jesus vem sobre as águas. Aí ele diz, calma filhos, sou eu, porque está todo mundo gritando achando que é um fantasma. Aí Jesus diz, sou eu. Olha como é que Pedro comprova se é ele. Se és tu mesmo, manda. Sabe o que ele está dizendo? Libera a, porque eu acredito na, vem, disse Jesus. Sai ele do lugar mais seguro que aparentemente tinha e começa a caminhar sobre as águas. E a epígrafe do texto vai dizer, Pedro anda sobre as? Tenta andar sobre as águas para ver se você anda. Não bota uma prancha debaixo do teu pé, não. Mas ele andou. Então a gente até diz a grosso modo, andou sobre as águas, porque de fato está andando sobre as? Mas se a gente for entender de verdade, ele está andando sobre o quê? Ele sabe que a palavra tem poder, por isso ele não diz manda a boia. Por isso ele não diz, manda o bote. Ele disse, manda a. Você acha que precisa de tudo o que precisa para chegar onde deseja. Deus está dizendo, e se eu te disser que toda essa tua lista pode ser resumida com uma coisa? Ao invés de dizer, preciso de dinheiro, preciso de plano de saúde, preciso de carro, preciso de casamento, você escreveu hoje nela, basta uma. Por quê, Camila? Porque o plano de saúde não traz palavra, o dinheiro não traz palavra, o Bitcoin não traz palavra, o namorado não traz palavra, mas a palavra. A palavra traz o plano, a palavra traz a casa, a palavra traz o carro, a palavra traz a família, a palavra traz o casamento. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, vive na palavra. Rui Barbosa foi um grande filósofo, escritor, autor, tanta coisa. Crente eu nem sei se era. Mas ele deixou claro acerca de que lugar a Bíblia ocupa, em qualquer lugar, como numa biblioteca. Ele disse, bota embaixo e ela será a base de tudo o que existe, de todos os livros. Bota em cima e ela será a coroa de tudo que já foi feito. Coloca no meio e ela será o centro de tudo. O que ele está dizendo é, não importa onde fisicamente vocês vão colocá-la, ela sempre será quem é. Você tem ela na vida, você tem ela em casa, mas usa ela só como cheirador de sovaco. Você carrega o poder do mundo, o maior poder do universo na mão, e está relativizando o que é certo. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, palavra, é disso que você precisa. Camila, e o que isso tem a ver com João? Eu fecho aqui porque comecei de trás para frente de propósito. João está no maior momento de dor da sua vida, vendo o seu mestre ser crucificado. Só que ele não leva para a emoção, porque na emoção a raiva toma. Não era difícil pegar no ato de amor uma pedra e
rebentar a cabeça de um soldado daquele numa hora de devaneio, sim ou não? É só você perguntar para as mães que moram na comunidade como é que elas entram na frente de R15 como se não fosse nada. Amor, devaneio, paixão, descontrole, coisa de alma. Não seria difícil para João fazer isso. A própria Maria, mãe de Jesus, mostra o destempero. O texto diz que ela chora copiosamente, sem parar, ao ponto que Jesus promove uma adoção imediata. Ele coloca João dentro da casa de Maria, para Maria poder ser recebida pela casa de João. Porque já que não pode restituir a dor da mãe que considera ter perdido seu filho, ele compensa lhe dando João. Maria está destemperada. É mãe. Mas João mantém o controle. E aonde está o segredo? Aonde todo mundo vê veste rasgada, aonde todo mundo vê vergonha, aonde todo mundo vê vitupério, vê dor, aonde todo mundo vê Jesus com o rosto inchado, coroa de espinhos na cabeça, aonde todo mundo vê ele lavado de sangue, João olha e diz: estou vendo Isaías. Aí ele diz: os soldados fizeram isso, mas só fizeram isso porque sobre ele havia uma. Deus está dizendo, quando você aprender que a minha palavra na tua vida é a máxima e o restante é a consequência, você vai sair do pessoal. Para de se indispor na família, na sociedade. Para de se indispor diretamente às pessoas, provocando devaneio, querendo bater, querendo agredir, querendo fazer bate-boca. Pare. Deus está dizendo, veja a palavra em ascensão. Existem coisas que só vão acontecer com você porque você está debaixo de uma palavra. Camila, ainda não entendi. Vai ter gente que vai vir para você e vai dizer assim, ó, fulano está falando mal de você. O que você diz sobre isso? Nada, está trabalhando para cumprir aquilo que Deus já liberou sobre mim. Eu não sei de que forma. Só que João tira da conta dos soldados e bota na conta de Isaías. Sabe o que ele está dizendo? Eles só fizeram isso para cumprir Isaías, a palavra. Agora responde para mim, os soldados sabem disso? Os soldados sabem disso? Mas João sabe? Sabe ou não sabe? Porque de 7 anos para frente o judeu tem de có as profecias messiânicas de Isaías, profeta maior. Então, ali na hora, aquilo que ele soube foi mais forte do que ele sentia. E isso manteve o... Então, enquanto alguém olha e diz, está perseguindo? Deus olha para mim e para você e diz, se você conhece a palavra, veja o cumprimento. Sai do pessoal e entra no espiritual. Segunda coisa, e disse Jesus, vendo que tudo já estava consumado, para cumprir disse, tenho sede. Responda para mim, se João sabe o que Isaías disse sobre o Cristo, Cristo não sabe o que está dito sobre ele? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Então ele sabe que vai dizer que tem sede, mas vai beber vinagre? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe, gente? Sabe, só que ele não pediu por necessidade. O texto diz, vendo que tudo já estava consumado para se cumprir disse. Então não é porque estou com sede, vou fazer isso para cumprir Estava com sede de fato, sim ou não? Sim ou não? Jesus não mente, estava com sede de fato, sim ou não? Só que não pediu por necessidade, pediu para cumprir porque sabia que ia beber, mas mesmo assim, porque o que moveu ele não foi sua necessidade, foi cumprir Se você deixar a dor tomar conta de você, você vai justificar tudo na sua necessidade. Te traiu, trai também. Desviou, desvia também. Chifrou você, chifra ele também. Mentiu para você, mente para ela também. Te roubou, pega de volta. Rouba também. Não devolve, não. O Senhor está dizendo, nunca deixe o cenário da dor te levar a fazer todas as suas necessidades. Sempre traga a palavra. Por quê? Porque você vai fazer coisas que deve fazer para cumprir princípios, independente do que você está sentindo. É isso que vai te segurar. Aí olha o que leva ele a fazer isso. Os soldados cumpriram uma parte. Quem vai cumprir a outra? Ninguém, ele mesmo. Vendo que sabia o que faltava acontecer para sair daquele calvário, mão furada, pé furado, rosto lavado, cabeça inchada, sangue subindo para o pulmão. Gente, é o Calvário. Só faltava uma coisa para ele entregar o seu espírito, porque ele disse, a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou. Então ele só podia morrer depois de cumprir tudo na palavra. Então, vendo que ninguém podia fazer isso por ele, ele mesmo diz, tenho sede. E tinha mesmo,
mas não fez para beber água, fez para cumprir porque sabia que ia beber vinagre. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Você faz o muito, mas não faz o pouco. E Deus está dizendo, e se eu te disser que falta pouco para você cumprir a palavra? Só que você está caindo nas coisas poucas. Está se martirizando porque faz o muito, mas não faz o pouco. Deus te trouxe hoje aqui para dizer. Vovó Zilda dizia assim para mim, que é um ralado para quem já está quebrado? Você conhece isso de outra forma, mas eu não vou falar isso aqui. Vovó Zilda era muito fina. Ela falava isso para a gente quando a gente já tinha feito tudo, mas reclamava de fazer o pouco. Deus está olhando para vocês hoje aqui, para mim, e está dizendo, você se esforça para fazer o muito, mas na hora de fazer o pouco, você diz, isso eu não faço. Exemplo, você desce o que tiver que descer, mas não pede perdão se não fez a ofensa. Fulano que tem que vir. O Senhor está dizendo, e se eu te disser que só falta isso para você liberar o Espírito? Não é para você morrer não, é para você ficar bem, para você sair desse calvário, para você sair dessa dor. Não, Camila, mas foi fulano que errou comigo. Pois é, mas dos errados Deus não espera nada, mas de você, que sabe qual é a palavra que tem sobre a sua vida, Ele espera algo. Então, segunda coisa, quando você corrige uma fé pela palavra, você suporta fazer o que outras pessoas jamais suportariam se estivesse no seu lugar. Por quê? Porque você não é movido pela necessidade, você é movido pela... Terceiro e último, foram para arrebentar a perna dos crucificados. Arrebentaram da direita e da esquerda. Chegando-se, porém, a Jesus, não puderam. João diz, gente, eu vi e sou testemunha do que vi, para que vocês também creiam. Não lhe puderam, porque sobre ele havia uma... dita por Isaías, que dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser... O que impediu eles de quebrarem Jesus? Visto que ele estava morto e eles tinham na mão um pedaço de madeira. Arrebentaram da direita, arrebentaram da esquerda. Só que o texto não diz que não quiseram, o texto diz não puderam. E João diz, porque sobre ele havia uma... Para de espiritualizar o que é mais real do que qualquer quadro abstrato que você já tenha visto. O quê? Palavra. A palavra de Deus na sua vida é a verdade. A palavra de Deus... Aonde está a prova? Jesus já estava morto. Responda para mim, morto reage? Morto se defende? Morto argumenta? Existem situações na nossa vida que nós vamos estar presentes, mas impossibilitados. E não vamos poder fazer? Só que o Senhor está dizendo, se você estiver debaixo da minha palavra. Minha palavra é aquela que age quando você não pode agir. Minha palavra entra em salas que você não entra. Minha palavra confronta pessoas que você não tem acesso. Minha palavra ressuscita pessoas que você desconhece. Camila, eu não estou entendendo, você vai entender. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não importa o quão imobilizado você está, não importa o quanto de dor você está sentindo, ou o quanto alguém se posiciona como inimigo para te afligir. Deus está dizendo, se você estiver debaixo da minha palavra, vão de vez em quando te moer, vão falar mal, vão perseguir, vão empurrar, vão afrontar, vão tentar difamar, mas sabe o que eu vejo ali? Quem está debaixo de uma palavra não vai ser quebrado. Vão te processar, vão te esmagar, vão cuspir, vão açoitar, vão fazer fake news, vão falar o que não deve, vão perseguir você. Igreja viva de Jesus, que está debaixo da palavra, recebe essa palavra. Ele te trouxe hoje aqui para dizer, mas quebrar ninguém quebra. Quebrar não quebra. Não vai quebrar você, não vai quebrar tua casa, não vai quebrar tua família, não vai quebrar teu ministério, não vai quebrar a honra que Deus te entregou, não vai quebrar, não vai quebrar. Ela vai te guardar, ela vai te proteger, ela vai ser escudo diante de você. Ei, manda rabosorecamas. Manda avisar para fulana que o filho dela entrou na lista, tá? Galera vai quebrar ele. Avisa para o fulano que o filho dela está na lista de oração todo dia, debaixo de uma. Vai quebrar não.
Só que só vai acontecer se você acreditar na palavra. Recebe a palavra, guerreia com a palavra. Toma posse da palavra. Entra naquele corredor na hora de fazer quimioterapia, anunciando a palavra. Camila, mas disseram que só tem 70%, mas a garantia da palavra é 100%. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, manifesta a palavra. Camila, mas eu não estou sentindo nada. Não é sobre o que a gente sente, é sobre o que a gente sabe. Quando o movimento acontecer, aí melhora. Camila, e se não acontecer, eu vou continuar profetizando a palavra, porque Deus não precisa de motivos para me provar, mas todos os motivos que Ele me der são para mim motivos de manifestar a sua, porque ela vai te garantir. Jesus não foi quebrado porque sobre Ele havia uma, e Ele nem precisou se defender. Deus está dizendo aqui para você, se você viver a tua vida para cumprir a minha palavra se cumpre na tua vida até depois da tua morte. Vou falar de novo. Se você viver a sua vida para cumprir a minha palavra vai se cumprir na sua vida até depois da sua morte. Quem acredita nisso fica de pé num salto de glória. Camila, como é que isso vai se cumprir depois de morto? A palavra de Deus garante que o mesmo que prometeu que ele morria, também prometeu que ele ressuscitaria. E esta mesma promessa ele trouxe sobre nós. Quando ele disse o quê? Que os que morreram em Cristo, os que morreram com Cristo, quem é Ele? Ele é o verbo, Ele é a palavra. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Oh meu Deus! Quem tem Bíblia, pega a Bíblia na mão. Quem tem no aplicativo não precisa abrir não, mas se trouxe Bíblia, pega lá na mão. Levanta aí. Se eu te disser que tudo que você precisa na tua vida está aí nesse livro, gente. Pega ele aí, pega ele, pega ele. Pega ela. Ninguém se mova agora, tenha temor. Ninguém se mova agora, tenha temor. Pega o livro. Pega o livro. Está aqui tudo que você precisa. Se você não sabe ler, tem ela em áudio. Se você é cego, procure ela em braille. Mas tudo o que você precisa está aqui. Traga ela para perto do seu peito. Isso não é sobre o que a gente sente. Porque o que a gente sente hoje sente, amanhã não sente. Hoje quer, amanhã não quer. Mas se a gente aprender o que está aqui, sentindo ou não sentindo, a gente vai continuar crendo. A letra sem o espírito mata. Camila, e o que é que vivifica? Decorar? Não, obedecer. Quando você obedece, o Espírito vivifica. Pai, no nome de Jesus, aonde houver alguém, Senhor, ao alcance da Tua voz nesta noite, fiz como Ezequiel, ó Pai. Profetizei como o Senhor me deu ordem na Sua palavra. Sabemos do Teu poder. Vira chaves nesta noite aqui. Pelo poder da Tua palavra, Senhor, faça com que Teus sinais persigam essas pessoas que hoje estão ao alcance da Tua voz, Senhor. Ah, Pai, para que elas possam ver que essa palavra é a bússola da vida delas. Não deixa, Senhor, elas se apartarem. Assim como o Senhor garantiu a Josué, está também garantido sobre nós. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas meditando nele todo dia. Roma vai vir, Senhor. O sistema vai vir, Senhor. Herodes vai vir, Senhor. No Afeganistão isso já prevalece. Mas nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, pregando livremente, falando abertamente e declarando que ninguém vai calar a Tua voz em nós. Não deixe apartar de nós o livro. Que não esteja somente em nossas mãos, mas acima de tudo no nosso coração. Ajuda aqueles que não conseguem mais ler. Ajuda aqueles, Senhor, que tem preguiça. Destrói esse pecado. Aviva a Tua obra. Desperta na madrugada. Abre a porta do entendimento da palavra. Espírito Santo cooperador, vai trabalhando nas mentes nesta noite. Onde estiver alguém em casa ouvindo a palavra, alcança essa pessoa com o desejo de debruçar nela, Senhor. E aqui na Tua casa não seja diferente.
que predomine sobre a ADVEC a tua palavra. Porque, Senhor, essa igreja é a igreja da palavra. Em nome de Jesus, assim seja sobre nós o que há sobre ela. Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Amém. Eu estou com muito, vamos aplaudir no final. Eu estou com muito receio, porque meu pastor me deu um horário e hoje eu falhei. Então eu não estou nem olhando para ele me admoestar depois, ou agora, se quiser. Mas é porque, depois dessa palavra, não vou fazer apelo, porque Deus está falando comigo que tem gente aqui que sabe. Eu não preciso pregar tudo de novo para você, sabe? Porque Deus fala comigo que você sabe que está afastado. Você diz, eu estou desviado. O desviado não frequenta culto. A maior prova que a palavra de Deus ainda está em você é que num domingo à noite você vem para a igreja. Então eu não vou apelar. Vai ser 1, 2, 3 para tomar impulso. Quem estiver afastado, quem se diz desviado, quem estiver enrolado. Não, Camila, para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou resolver a minha vida, depois eu vou. Não. Primeiro você vem, depois você resolve, porque Jesus disse, sem mim... Camila, eu estou na galeria, vou ter que descer? Vai. Camila, mas é longe. Longe é o céu sem Jesus. No 3, vai sair do lugar. Quem sabe que está afastado e não precisa sentir, porque sabe aonde consertar. É 1, ADVEC ora. É 2, reverência até o fim. 2,5. Camila, sou eu, é você? Tira o pé do chão agora e vem caminhando para o altar. Camila, tem que ir aí? Tem. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar, diz o Senhor, também ficará envergonhado. Continue orando. Se é você, 3, sai do teu lugar agora e vem para o altar de Deus. Vem porque você sabe. Vem porque você sabe. A despeito do que você sente, vem porque você sabe. Vem. Vai vindo, pastor.